Olá, pessoal. Então agora nós vamos dar continuidade na nossa aula de hoje, tá? E nós vamos fazer a correção da última aula do dia 19, que foi uma aula de ciências, muito legal, né? Para quem fez os experimentos, foi com certeza uma experiência bem interessante, bem gostosa, foi um exercício bem gostoso de ser feito, né? E depois nós vamos fazer a aula de hoje, que é de geografia, que também é um conteúdo que nós já vimos bastante. E é bem legal, eu gosto muito, muito mesmo. Então vamos lá. Na última aula de ciências, nós vimos sobre as transformações físicas da matéria. A gente deu uma continuidade nesse assunto, né? E a gente falou sobre as mudanças que a matéria vai sofrendo. Nós vimos esse quadrozinho, né? E a gente observa nele o seguinte: conforme a gente aumenta a temperatura, olha essa parte de cima, nós estamos aumentando a temperatura. Então, acontece algumas coisas com a matéria. Ela sai do sólido e vai até o gasoso, né? Então, olha, se ela está no sólido e vai para o líquido, a gente chama essa transformação de fusão. Se ela vai do líquido para o gasoso, vaporização. Ou senão, quando ela vai do líquido sólido direto para o gasoso, a gente chama de sublimação. Agora, quando a gente está baixando a temperatura, quando a gente está diminuindo essa temperatura, né? Então faz-se o contrário, né? Ela vai do gasoso até o sólido. Do gasoso para o líquido a gente chama de liquefação. Do sólido, do líquido para o sólido a gente solidificação, a gente chama isso, solidificação, tá? E o nome também é sublimação quando vai do gasoso direto para o sólido. Acontece, né? Então vamos aqui um exemplozinho. A gente fez aí um experimento, né? A gente pegou aí um copo com água, um dedinho só, pouquinho água. A gente colocou esse copo num copo de plástico lá no congelador. Então, quando a gente colocou a água no copo, qual era o estado que ela estava? Era o estado líquido, né? Então estava líquido. Agora, depois que você pegou e colocou no congelador, a temperatura ela diminuiu ou estava aumentando? Ela estava diminuindo, né? O congelador, ele tira a temperatura, ele abaixa a temperatura. Então, se a gente tivesse colocado um termômetro lá dentro, a gente vai ver que dentro do congelador, o termômetro vai indicar uma temperatura abaixo de zero, né? No nosso normal, aqui, a gente está na faixa de 20 e poucos graus centígrados, né? 20 até 30 graus centígrados. E ah, já no congelador, ele vai ficar abaixo de zero, então diminui a temperatura, né? Bom, aí a gente viu que qual era o estado físico da água. A água, ela, depois de 2 horas que estava lá no congelador, ela ficou meio sólida, né? Virou um gelozinho, né? Virou gelo. E qual a reação? Olha, se a gente diminuiu a temperatura, saiu do líquido para o sólido, então foi a solidificação, né? Ó, solidificação. Agora, aí depois, quais são os processos que a, desculpa, depois a gente pegou essa água, colocou numa panela e tocou fogo nela. Então, o que aconteceu agora? Agora a gente estava subindo a temperatura, né? Aquela pedra de gelo estava abaixo de 0 graus e a gente colocou fogo, então ela vai aumentar a temperatura. O que aconteceu? A gente se aumentando, estava sólido, que era pedra de gelo, né? Então ela aconteceu aqui, ó, a fusão e a vaporização, né? Ó, acontecem as reações fusão e evaporização. E quais os estados que ela passou? Ela passou do sólido para o líquido e depois para o gasoso. Ficou evaporando lá, assim, a água, né? Até que a água evaporou todinha, não fica nada na panela. Tá, beleza, gente? Essa aí foi a nossa aula de ciências passada. Agora, nós vamos ver
Geografia, dia 24. Não esqueça de colocar o nome de vocês aí, tá? Tanto aqui tanto nesse exercício da agora como de matemática. Coloca seu nome nessa linha. Marca aqui se é aluno da professora Simone e marca ou aqui nesse quadradinho de cá se é meu aluno, tá bom? Então vamos lá, gente, galera, vamos continuar agora geografia. Professor, nós já vimos esse conteúdo aqui assim em ciências. É, gente, muito bem. Ciências e geografia são dois conteúdos que muitas vezes eles se confundem, principalmente nessa área aqui, né? Então, tudo aquilo que nós vimos lá no comecinho, no conteúdo de ciências, agora vocês vão estar revendo, só que de uma forma um pouquinho diferente. Tá legal? Então, olha só, vocês se lembram que nós estudamos que a Terra roda ao redor do Sol. Olha, há muitos e muitos e muitos anos, o ser humano achava que o Sol é que rodava ao redor da Terra. O pessoal não tinha instrumento, não tinha internet, não tinha nada disso. Então eles ficavam lá na beira da praia olhando e eles viam que o sol saía de um canto e nascia num lado e pousava no outro, né? Então, aí eles pensavam assim, mas que negócio é esse? O sol é que está rodando. Passado mais de 2000 anos, aí eles descobriram que não. Quem nasce e quem se põe, quem roda ao redor de quem é a Terra, né? E a questão do Sol nascer de um lado e se pôr é porque a Terra tem uma rotação também. Ela se vira. Então a Terra está virando e ela vai virando ao redor do Sol. Olha assim, ó, vai fazendo esse movimento circular aqui, tá? Bom, isso traz algumas consequências que nós já vimos também, né? Então, ó, conforme a Terra roda, tem qual é uma das consequências? Dia e noite, né? O Sol vai aquecendo um lado da Terra, o outro vai ficando frio. Nós vimos há pouco lá em matemática, né? Ó, de noite a temperatura cai, né? Durante o dia ela eleva, né? Porque está tendo o sol para aquecer. É outra consequência, né? Então, se tem essas consequências, né, faz com que assim, a Terra tenha essa questão de alguns pontos ter gelo, outro que é a neve, né? Ou o próprio assim, o continente ártico que está longe. É tudo em virtude desses movimentos, desses dois movimentos. Tá legal? Olha só, a Terra ela é inclinada. Consequentemente, em um período do ano, esse lado de cima está mais próximo do Sol. Agora, imagina se a gente pega essa Terra aqui, ó, vou pegar ela aqui assim, tá, ó, e vou trazer ela para o lado de cá. Agora, qual que está mais próximo do Sol? É a parte de baixo, né? Então, a parte de cima está mais distante. Olha só, se a gente fosse fazer uma linha, que assim, opa, vamos pegar uma linha mesmo. Essa linha aqui, ó, daqui para cá é bem maior do que daqui para cá, tá vendo? Olha a linha lá, ó, a linha é maior. Então, aqui fica frio e aqui fica quente. Quando ela tá desse outro lado de cá, olha, a linha daqui ela é mais distante e a linha daqui assim opa, deixa eu fazer diferente. Deixa eu pegar essa terra aqui, ó. Deixa eu pegar essa terra aqui. Meu Deus do céu, agora foi. Né, ó, colocar ela aqui. Agora vamos lá. Aqui está mais próximo do que aqui esse ponto daqui, tá vendo? Para ficar bem entendido. Então, quando ela está de lá de cá, é o hemisfério sul que está mais próximo. Quando ela está aqui, é o hemisfério norte. Vamos voltar ao desenho.
Isso tem consequências, gente. Quais são as consequências? Olha, é a questão das estações do ano, né? Então, vocês vão ver melhor no vídeo. Então, vocês vão assistir um outro vídeo que eu estou postando no endereço da internet. E aí vocês olham esse videozinho e passam as atividades que aqui estão, tá? Tudo isso aqui, se você parar um pouquinho e pensar e lembrar das aulas que nós já tivemos, você já consegue, tá? Fazer, tá bom? É só ir respondendo. Um abraço, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.